Olá, EBD. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Esta é a aula de 5 de julho de 2020. Estamos iniciando os livros históricos. Até aqui estudamos o Pentateuco e seguiremos com os históricos. Mais um trecho das Sagradas Escrituras que estaremos juntos, aprendendo sobre a vontade de Deus para a nossa vida. Eu convido a todos para uma breve oração. Obrigado, Senhor, por esse lugar que nos recebe. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez a nossa igreja abre as portas para que esta aula seja gravada em vídeo, Pai. Que Tu possa nos conduzir nesse momento de aprendizado, que o Teu Espírito Santo possa estar comigo nesse momento, me instruindo, Senhor, de tudo aquilo que Tu queres para o dia de hoje, Senhor, para esta aula, Senhor, onde iniciaremos, Pai, pelo livro de Josué. Desde já, Senhor, é assim que Te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém. Bem, queridos, vamos ao trecho que será a nossa aula. Nós estamos estudando o Antigo Testamento. Nós acabamos de estudar os 5 primeiros livros da Bíblia, que chamamos de Pentateuco. Penta de 5, teucos de rolos, né? Os 5 livros, os 5 rolos. Esse trecho na Bíblia hebraica é chamado de Torá, a lei. E aqui nós estamos nos adentrando nos livros históricos. Essa distribuição de livros históricos, assim descrito, o termo usado na Bíblia em português, a nossa Bíblia, né? Na nossa língua, que deriva da Septuaginta, que é uma tradução para o grego. E aqui nós vamos iniciar pelo livro de Josué, o primeiro livro dos 12 livros históricos. Os livros históricos são 12. 12 livros que iniciam em Josué e vão até o livro de Esther. Esse é o trecho que para nós são os livros históricos, que são 12 livros, e nós estudaremos esses livros. Josué é o livro que narra a travessia do Jordão. Josué é constituído um novo líder do povo de Israel, depois da morte de Moisés. Esse será um líder que tem a primeira atribuição, que é fazer com que o povo atravesse o Jordão, e assim como Deus fez no Mar Vermelho, ele também vai abrir o Jordão e Israel vai atravessar a pé enxuto. Vejamos que esses relatos são relatos que já demonstram que Deus estaria presente com esse novo líder, conduzindo o seu povo. Vejamos o que a revista nos traz. Como sempre, estamos adentrando um novo trecho das Sagradas Escrituras, nesse trecho que chamamos de livros históricos, iniciado por Josué. A revista, acerca do livro de Josué, traz uma proposta. Como nós estamos estudando e seguindo a revista que todos devem ter em mãos, pelo menos a maioria nós conseguimos a revista logo no início do ano. A revista é essa. Nós estamos estudando o Antigo Testamento. Em muitos casos, nós vamos além da revista, buscamos outras fontes,
para trazer uma abrangência maior, mas aqui sigamos conforme a revista propõe. O autor, ele é um autor anônimo, assim como todos os livros históricos. A data, 1370 a.C., mais uma vez eu quero lembrar que data não é precisa, mas é a data proposta pela revista, e assim nós ensinaremos, 1370 a.C. Alguns estudiosos acreditam que esse livro pode não ter sido escrito nessa data, mas um pouco depois dos eventos que estão neles narrados. Embora, no final do livro, há um trecho que declara que Josué escreveu. Então, Josué escreveu alguma coisa. Pode não ter fechado o livro, mas escreve pelo menos parte dele. Como o livro traz uma narrativa, onde em algum trecho está escrito até os dias de hoje, então, baseado exatamente nessa narrativa, acredita-se que aquele que estava escrevendo pudesse ser um fiel que viveu numa época um pouco depois e que, baseado em tudo que tinha escrito e também nos escritos do próprio Josué, fechou o livro com suas narrativas e considerações. É assim que pensam alguns. Mas a tradição acredita esse livro a Josué, mas o autor, assim como a revista traz, eu deixaria como um autor anônimo. O local da escrita, a revista propõe que é Canaã, a terra que Deus prometeu ao povo e da qual o povo estava entrando para tomar posse. O versículo-chave é Josué 1:8, e o alvo desse livro é a geração que conquista a terra prometida. A geração que entra com Josué. Palavra-chave. A revista traz conquista. E eu gostaria de fazer um acréscimo. Conquista e organização. Porque o livro de Josué, ele vai exatamente, não só cumprir o que Deus promete ao povo, amando de Deus, Deus é quem destina Josué como sucessor de Moisés, Deus é quem fala a Josué já no início do livro, e Deus fez isso como fez com Moisés. É um evento diferente, mas mais uma vez Deus vem e se revela a seu servo, dando-lhe encorajamento, dando-lhe a certeza da sua presença, a certeza do seu conselho e a certeza da sua fidelidade. Esse ato no início do livro faz com que nós entendamos que Deus estava autenticando, estava concluindo esse chamado, esse comissionamento de Josué, já no início do livro, antes de atravessar o rio ainda, quando o livro está iniciando, Deus vem a ele. E esse versículo-chave, que aqui está sugerido pela revista, é exatamente o versículo que no início Deus está encorajando ele, dizendo a ele o seguinte, que meditasse nas palavras dessa lei de dia e de noite, não se desviasse dela,
e ele seria bem sucedido. Olha mesmo, meditar nesta palavra seria como que o segredo do sucesso. O que Deus estava querendo dizer a ele era que a segurança de que tudo sairia bem era que ele fosse fiel às palavras da lei, que ele fosse fiel à aliança feita com Deus, porque assim ele podia liderar o povo, e assim ele poderia contar com o favor de Deus, com a bênção de Deus sobre a vida dele e sobre a vida dos liderados. E o livro começa. Então vejamos, quando o livro começa, descreve fatos que, embora a revista não traga, eu gostaria de me deter um pouco para que a gente pudesse refletir. Há nesse livro, aliás, em toda a extensão das Sagradas Escrituras, a Bíblia é muito preciosa em nos ensinar como devemos viver, como tomar decisões, o que evitar. E esse livro já começa assim, porque já no início Josué diz que os sacerdotes peguem a arca, e quando eles colocassem o pé, é que a congregação se levantaria para marchar. Primeiro, a arca e os sacerdotes, que o conduziam à arca. E quando eles põem o pé, o Rio Jordão se abre. Aquele era um momento em que o rio estava com uma vazão grande. Nessa época, o Rio Jordão ele mudava e ficava um rio caudaloso, como se diz, com rios cheios e com correnteza. E o Rio Jordão, nesse ponto e nessa época, não era um rio simples para atravessar. Temos que ter em mente também a multidão do povo. Fala-se de 2 milhões de pessoas. Embora muitos tivessem morrido, uma geração inteira morreu no deserto, o povo que vinha sendo conduzido por Josué nesse momento era uma imensidão, era uma nação imensa que atravessaria, a ponto de muitos povos ao redor já temerem esse povo. Eles temiam o povo, porque eles sabiam o que aconteceu durante a peregrinação, eles sabiam o que tinha acontecido com alguns reinos que se levantaram contra Israel, da fidelidade de Deus e como Deus os colocou por terra. E esses povos que estavam para além do rio também já temiam esse povo, porque era impossível não ver a aproximação do povo tão numeroso, a quem Deus tinha sido fiel. E é nesse momento que a arca se detém no meio do rio, e enquanto a arca se deteve, os sacerdotes ficaram segurando a arca no meio do rio, o rio ficou represado e Israel pôde passar a pé enxuto. Acamparam do outro lado. Ali Josué vai erigir um monumento. Ele pede que sejam tiradas 12 pedras do fundo do rio enquanto esteve seco, lá perto dos sacerdotes. Essas pedras são retiradas e Josué vai erigir um monumento, um altar para o Senhor, e esse local está lá depois do Rio Jordão, depois da travessia. Logo após, seriam enviados espias. Os espias foram uma segunda leva que vai investigar a cidade, olhar a situação em que se encontrava, e eles são protegidos por uma prostituta que morava no paredão, na muralha, né? A casa dela ficou construída na muralha da cidade de Jericó, uma cidade muito forte, uma cidade muito grande, poderosa, que seria uma grande vitória para Israel poder conquistar essa cidade. E Deus diz que
estaria com Josué, porque ele inicia o livro dizendo que ele fosse corajoso, que ele tivesse bom ânimo, porque Deus estaria com ele. Ele diz: eu sou contigo. Coragem. Tem bom ânimo. Imagina ouvir isso do próprio Deus. Josué, que até aqui já dava demonstração de que era um homem de muita integridade, que era um homem de muito compromisso, que era um homem segundo Deus tinha um propósito na sua vida, era um homem que ia levar uma vida de vitória. O livro mostra um homem vitorioso, um homem que não teve só vitória naquilo que Deus lhe deu como missão, com relação às outras pessoas que não a sua família, mas também é um homem vitorioso perante sua família. Josué é um homem que tem sucesso fora de casa e Josué é um homem que tem sucesso dentro de casa. Por isso esse livro tem muito a nos ensinar. Eu não vou trazer detalhes como estava trazendo em Gênesis e também em Êxodo, porque o intuito é convidá-los à leitura da palavra de Deus. Eu queria convidá-los durante essa semana a meditar na leitura desse livro, a fazer uma leitura contemplativa e perceber o quanto Deus fala através desse livro. Esse livro que nós estamos estudando nessa semana vai ser bênção na sua vida. Então sigamos o seguinte. Adiante teremos que uma prostituta protege os espias porque eles são notados e o rei se levanta com soldados para ameaçá-los e ela os esconde. E mesmo diante da ameaça, ela inventa uma história e com essa história ela acaba protegendo esses homens. Essa mulher, num passo de fé, numa atitude de fé, embora cometendo um pecado, mentiu acerca do que tinha acontecido, mas protegeu os espias. E Deus honra essa mulher. E aqui Deus não está honrando a mentira. Deus está honrando apesar da mentira. Porque Deus está honrando a fé. Deus está honrando a atitude de fé. Muitos se detêm no fato dela ter mentido e acaba não tirando dessa lição tão preciosa o que realmente importa. Porque se não fosse assim, esse trecho não estaria descrito no livro de Hebreus, no Novo Testamento. E como eu tenho dito, a leitura do Antigo Testamento vai se ampliar e tomar novo sentido à medida que a gente sobrepõe o Evangelho, sobrepõe o Novo Testamento sobre o Antigo Testamento. E veremos o quanto Deus foi gracioso, foi fiel em cumprir as palavras e as promessas para mim e para você que estão descritas no Velho Testamento. O que foi prometido a esse povo foi cumprido no Novo Testamento. Nós que estamos hoje vivendo a nova e eterna aliança, somos prova de que tudo isso foi cumprido na pessoa de Jesus de Nazaré. Vejamos que logo após esse evento, Josué sai e encontra um homem com uma bainha, né? Com a espada, a espada desembainhada, diz que a espada estava em sua mão. E Josué faz uma pergunta, se ele era dos de lá ou dos de cá, de que lado ele estava. E a resposta é didática. A resposta, embora na Bíblia às vezes a gente parece não ser clara, mas Deus está sendo claríssimo ali, ele diz: não. Eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor.
esse enviado. Alguns acreditam uma cristofania, de que era o próprio Senhor Jesus ali presente. Pela forma com que o anjo do Senhor é descrito, com a forma com que escreve o anjo do Senhor nessa passagem, pelo fato dele também pedir a Josué que tirasse as sandálias, porque onde ele estava pisando era solo santo, assim como ele fez quando Deus se revela na sarça ardente lá com Moisés, ele pede que Moisés tire as sandálias. Mas esse trecho há algo que a gente precisa aprender. Primeiro, que ele não tinha lado. Quem tinha que ter lado era Josué. Quem tem que ter lado sou eu e você. Porque a batalha não era de Josué, a batalha era do Senhor. A batalha era de Deus. E aí ele corrige tudo e diz: não. É como se ele dissesse: eu estou do lado de Deus. Essa batalha não é sua, essa batalha é do Senhor. Você tem que decidir de que lado você está. Você está com Deus ou está contra Deus? Não é? Então vejamos o seguinte: tire a sandália. Esse tirar a sandália, nessa época principalmente, se colocava as sandálias no momento de batalha, no momento que se tinha a importância de estar calçado. Então se colocava as sandálias. O tirar a sandália tem a ver com desarmar-se. Aquele era um momento de presença do Senhor. Era um momento de comunhão, de santidade. E esse convite é para que ele, sem as sandálias, pudesse estar na presença do Senhor, sem que nada o impedisse de experimentar a santidade. É uma atitude, parece uma atitude de reverência, e mas é uma atitude para que nada atrapalhe essa experiência. E a sandália seria algo que isolaria, algo que é como se a sandália impedisse a sensibilidade. Era como se a sandália fosse algo que pudesse impedir um real e total desfrute do que ali estava acontecendo. Mas também no sentido de que ele tinha que depender de Deus para essa batalha. De Deus viria tudo o que ele precisava. E aí seguem as instruções. Que o povo tinha que rodear a cidade. Vocês verão isso. E a vitória é maravilhosa. Esse povo segue o que Deus diz. De uma forma simples. E as muralhas vêm abaixo. E a trombeta que é tocada não é uma trombeta de batalha, porque lá onde nós vimos no Velho Testamento, nos livros da lei, nos livros do Pentateuco, a trombeta de prata era a trombeta que chamava o povo para a batalha, para a guerra ou para a paz, mas era uma trombeta de convocação. Essa era a chofar, era a trombeta de chifre de carneiro. E essa é uma trombeta de celebração. Isso simbolizava também que a vitória já tinha sido dada. Só precisava obedecer. E o povo obedece. E Deus dá a eles, na mão deles, a vitória. Mas esse povo, como sempre, um deles peca. E eles não podiam tocar em nada, porque Deus queria exterminar aquele povo, tudo que representava aquilo ali. Esse era um povo idólatra, esse era um povo pagão. E um deles acaba tirando despojo, esconde o fato. E quando eles vão para a próxima cidade, uma cidade chamada Ai, eles sofrem uma derrota humilhante, porque era uma cidade
que quando eles foram investigar antes, eles viram que não precisava nem muita gente, bastava parte deles entrar na cidade que seria conquistada com facilidade. E eles têm uma derrota humilhante. Por quê? Porque um deles peca e toma despojo e esconde. E por isso, quando Josué confronta, ele também não se revela, não se acusa, não assume o pecado e morre. É exterminado ele e a família. Mas há também uma outra lição. Sempre depois de uma grande vitória, nós temos que cuidar, nós temos que ser vigilantes. Quantas vezes, depois de uma grande vitória, a gente experimenta a derrota, a gente experimenta a tristeza, porque é como se a gente tivesse tão seguro. Esse povo estava começando a se sentir poderoso, porque tinha vencido Jericó, uma cidade fortaleza. Esse povo esquece de que essa vitória foi dada por Deus na mão deles, e que dependia essa vitória da sua obediência. Esse livro traz a vida de um homem íntegro. Josué é um homem íntegro, é um homem de experiências vitoriosas, como eu disse, dentro e fora de casa. Josué lidera o povo com fidelidade. O grande lance desse livro é a fidelidade desse homem. Josué, aliás, eu queria abrir um parêntese. Josué, assim como Elias, é um dos heróis que eu tenho para mim. É especial para mim. Josué, Elias, Eliseu. A Bíblia vai narrar outros, como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque a Bíblia vai trazer homens fiéis ao Senhor, que não temeram a própria vida. Mas aqui nesse caso, eu queria chamar a atenção para a vida desse homem. Josué vai seguir e Josué vai organizar a vida desse povo. Porque você vai ter no livro de Josué a seguinte distribuição. Como eu disse aqui, conquista e organização. De 1 a 5, ocorre esses fatos antes da travessia, então antes de Canaã. De 6 a 12, já em Canaã. Então nós temos conquistas. Veja que interessante, os 12 primeiros capítulos do livro, de 1 a 5, de 6 a 12, é o trecho que a revista chamou de conquista. Mas, se você for ver, há depois na organização, de 13 a 19, a divisão das terras. E de 20 a 24, os ajustes finais. Então vejamos. Não ficou muito legível. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Então aqui nós temos também 12 capítulos nesse trecho
da organização. Então, metade do livro é conquista e metade do livro é organização. Há nesse livro um casamento de dois pilares na vida do ser humano, crédulo, porque nós estamos estudando os livros históricos e a história, quando está sendo contada, ela é contada de uma perspectiva. Quem conta uma história por uma perspectiva, por um olhar. Mas aqui é uma história numa perspectiva confessional. É uma história que leva em consideração todo um propósito. E nós temos, nesse tipo de narrativa, trechos que nós precisamos discernir. Algumas figuras de linguagem, né? Porque nós vemos aqui o seguinte, que não botou por terra tudo que há ali, todos os cananeus, e depois você vai ver que tem cananeu mais lá na frente. Pô, que é isso? Então, já vamos, a partir de agora, começando a estar atento de que, ora por figura de linguagem, ora por falha do povo em obedecer, em observar a vontade de Deus e as instruções de Deus, permitiram que a gente visse que nem todos foram destruídos, e nós veremos nos próximos livros que essa conquista, apesar de muita batalha, é um livro que apresenta guerra, enfrentamento, alguns ainda subsistirão. Alguns ainda estarão mais adiante nos livros a seguir, e eu não vou entrar em detalhe para que a gente não avance em assuntos que nós não estamos tratando ainda. Mas vejamos o seguinte, nós temos aqui, como eu disse, 12 capítulos, de 1 ao 5 antes de Canaã, de 6 ao 12 em Canaã, e de 13 a 19 a divisão das terras, e de 20 a 24 os ajustes finais do livro. Vejamos o seguinte, esse é um livro que Josué atravessa o Rio Jordão com o povo de Deus para tomar a posse da terra. Deus estava cumprindo uma promessa feita aos patriarcas. Tudo isso vai ocorrer conforme as instruções de Moisés e do Senhor, porque o Senhor vem a Josué e fala com Josué. Então vejamos o seguinte, orientações que o livro de Josué quer nos dar hoje. Confie que Deus está com você. O primeiro, confie que Deus está com você. 2, medite na palavra de dia e de noite. Confie que Deus está com você. Medite na palavra de dia e de noite.
3. Obedeça fielmente a palavra do Senhor. Ficou um pouco poluído o quadro do jeito que eu coloquei, mas não temos muito espaço aqui, então eu quero que vocês entendam que há uma mensagem de Josué nos encorajando a confiar que Deus está com você. Deus está comigo, Deus está com você. E Ele é fiel. 2. Outra instrução do livro de Josué. Medite na palavra de dia e de noite. 3. Obedeça fielmente a palavra do Senhor. Sabe por quê, queridos? Embora haja essa simetria, 12, conquistando, organizando, eu tenho trazido alguns comentários bíblicos que nos ajudam a ter uma nova visão, uma visão diferente. E Eugene Peterson, ele comenta na Bíblia dele de que fé, nesse sentido que Josué está trazendo, que os livros históricos estão trazendo, principalmente Josué, tem a ver com milagre e ministério. Eles andam juntos. Milagre é providência de Deus. Sua vida, por exemplo, é um milagre de Deus. Ministério é o seu viver. É o desenrolar da sua vida à medida que você está ou não atento à vontade de Deus. O seu viver não é uma coisa alheia, desconecta da vontade de Deus. Muito pelo contrário, se você pensa assim, reflita, porque é isso que esse livro traz. Há uma ação de Deus na nossa vida, mas em paralelo a nossa vida tem que corresponder a essa ação, tem que estar atrelada. Eu lembro muito de um culto que houve em Gravatá e Dom Ximenes levou uma palavra aos homens de coragem. E a palavra dizia: a honra começa em casa. Eu, por muito tempo, alguns anos, eu fiquei à frente do Ministério dos Homens de Coragem, na reconciliação e em alguns ministérios aqui mais próximos da região. Eu coordenava esses grupos e coordenava o nosso aqui. E fiquei por uns 6 ou 7 anos fazendo a coordenação dos homens de coragem. E Josué, ele é um perfeito homem de coragem. Ele é um exemplo vivo de um homem de coragem. Porque Deus diz que ele assim tinha que ser. Ser forte e corajoso. Não se abale. Tenha bom ânimo. Eu sou contigo. E Josué tinha isso muito claro na vida dele. Vejamos o seguinte. Quem era esse homem que eu estou dizendo que é um exemplo de homem vitorioso? Vejamos o seguinte. A importância não é em Josué, mas é na atitude tomada, na direção que ele toma, de todo aquele povo que morreu e ficou no deserto, aquele povo que saiu do Egito. Ele era um deles. Ele foi um dos espias que foi e voltou com uma visão de que o povo tinha que avançar. Todos os outros vieram falar de medo, que o povo era grande, que tinha... Não, Josué e Caleb, os únicos que retornaram, e que a visão deles era de que o povo tinha que avançar. É a esse homem que Deus já começava a preparar.
É esse homem que vai junto de Moisés quando Deus vai dar a lei. Quando Deus vai dar a lei lá no Sinai, ele estava junto. Ele era um deles. Deus já havia preparado Josué, já vinha construindo, porque também via nele uma correspondência com a sua vida, com a sua dedicação, com a sua busca por seguir a vontade de Deus. Ele falha, porque é um homem, é um ser humano como outro qualquer, e ele se deixa levar. No capítulo 9 do livro de Josué, os gibeonitas vão inventar uma história, vão se vestir maltrapilhos, chegar tudo rasgado para ele, porque estavam com medo, e os reinos estavam se juntando para vir contra Josué e contra Israel, porque sabia do que estava acontecendo já em Jericó, em Ai, e eles já estavam avançando e conquistando a terra, porque Jericó é um golpe muito forte. Conquistar Jericó foi uma demonstração tremenda de vitória, e isso atemorizou todos ali ao redor, e esses reinos, eles se reúnem para vir todos contra Israel, mas os gibeonitas, muito espertamente, vêm com uma conversinha boa, bonita, e faz uma aliança de paz, e depois eles descobrem que é mentira. O que foi que enganou Josué, um homem tão preparado? A aparência. Nem tudo que a gente vê diz a realidade. E esse povo veio todo maltrapilho, uma conversa, e acabou que eles selaram paz com eles, comeram com eles. Esse era um ato. No Oriente Médio, comer com alguém sela um nível de amizade que não pode ser quebrada. Fora isso, Israel era um povo temente a Deus, embora todos os problemas, eles sabiam muito bem do que tratava a lei de Deus, e eles juraram não matar esse povo. Então, quando eles descobrem quem realmente eles eram, e eles são confrontados, tudo que eles tinham tratado teve que ser honrado, e eles disseram o seguinte, que qualquer problema eles seriam escravos, e eles viram serviçais para carregar madeira e água para o tabernáculo, né, para os sacerdotes. E os gibeonitas acabaram tendo essa função logo mais, depois desses eventos, quando é descoberto que eles também descobrem que fizeram uma aliança com um povo que eles não podiam fazer, mas eles tinham empenhado sua palavra. Então vejamos o seguinte: às vezes as coisas se apresentam para a gente como boazinhas, como bonitinhas. Um jeito de falar, uma aparência pode nos enganar. Isso destrói muita gente. Pessoas dentro de igreja que chegam cheias de má intenção. Eu não digo pessoas que não conseguem viver a verdade, porque muitos não conseguem viver a verdade. Todos nós temos áreas em nossa vida que nós não conseguimos viver, ser o que falamos e falamos o que somos. Temos muito problema nisso. Mas eu falo daqueles que vêm já com segundas intenções. Às vezes vem para uma igreja namorar, buscar bênção como se fosse uma loja de bênção. Somos consumidores de Deus, isso é uma coisa terrível. Até nesse momento agimos como consumidores, só falta ter um saque, né? Serviço de atendimento ao consumidor, para reclamar. Oh, a palavra hoje. Então somos assim. E Deus quer evitar isso. E já aqui, no Velho Testamento, nós temos uma demonstração de que as aparências enganam. E por isso eles entraram por onde não deviam. Essa foi uma falha. Uma falha que podia ter sido evitada. E eu convido vocês a ler esse livro, a meditar nesse livro, meditar nessas palavras, porque será bênção na vida de vocês. Há um trecho em Josué 24 que se tornou muito conhecido, porque Josué está chamando a atenção do povo, já estava no fim do livro, e Josué diz o seguinte, que eles escolhessem a quem eles iam servir. Se a Baal ou a quem quer que seja.
ou se eles serviriam ao Senhor. Porque ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês não sabem o que querem, eu sei, e minha casa também sabe. E ele está dando aí também uma lição preciosa, gente. Tem que haver uma conexão entre aquilo que eu creio e o que o meu filho crê. Depois ele vai ser autônomo, depois ele vai viver tomando as decisões sozinhos. Mas um pai que ensina seu filho desde cedo no caminho que deve andar, a palavra diz que mesmo quando tiver adulto, mesmo quando tiver já mais velho, autônomo, ele não se desviará desse caminho. Se você tiver vida longa, sempre será um conselheiro para o seu filho. E se um dia você faltar, se você já estiver com o Senhor, ele não vai se esquecer das suas instruções. E Josué deixa isso muito bem claro. Porque a sua casa já tinha tomado uma decisão. Esse é o perfil do homem que foi Josué. Esse é o perfil do homem que Deus deseja para mim e para você. Mas há também um outro relato, que não está muito claro no livro, mas a gente vai notar, porque nós, na próxima aula, nos adentraremos ao livro de Juízes. E esse é um livro que a gente vai estudar prestando atenção de que Josué vai estar fazendo uma transição do povo que sai do Egito para um povo que toma posse da terra prometida. Um povo que era nômade e agora tem um lugar fixo. Um povo que era escravo e que agora é livre e é senhor de sua terra e de sua casa. Deus estava reconstituindo absolutamente tudo que esse povo precisava. Esse povo tinha sido preparado no deserto. E esse povo sabia muito bem o Deus que ele tinha, que tinha que ser obediente a esse Deus. Sigamos adiante. Eu quero deixar para você uma certeza nisso tudo. Os homens mudam, graças a Deus por isso, mas Deus não muda. Deus será sempre o mesmo, porque Ele é. Deus não era, nem há de ser. Deus é. Ele disse a Moisés: eu sou o que sou. Mas eu e você podemos mudar. Se as coisas não estão bem, ainda há tempo. Podemos mudar. Podemos mudar de direção. Podemos mudar nossas escolhas. O apelo que eu faço para você é que medite na palavra que está descrita no livro de Josué e beba dessa fonte, e você vai ter bênção na sua vida. Até a próxima aula. Que Deus nos dê um culto abençoado. Oremos. Pai, obrigado por essa aula. Obrigado por esse momento de aprendizado. Até aqui nos ajudasse, Senhor. Ser conosco também adiante nos próximos livros. No nome de Jesus é assim que oro e te agradeço. Amém. Até a próxima aula.